Ouvintes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Pessoas más, entojadas e arrogantes possuem várias semelhanças com a mosca varejeira. São mais nojentas que as demais, porém são mais fáceis de serem apanhadas ou mortas. Mas não há necessidade de destruí-las, porque moscas não vivem muito tempo e, quando morrem, estão completamente sozinhas. Pessoas ruins muitas vezes passam pelas nossas vidas, são um mal necessário e com elas aprendemos lições inesquecíveis, nos tornando cada vez mais fortes. E assim foi o nosso relato da família da nossa escrita Rose. Com o passar do tempo, piores atribulações surgiram. Uma nova vida foi ceifada, mas a esperança é a última que morre. E a saga e a força de vontade de uma neta futuramente vai mudar essa história. Bora pro relato, galerinha. A segunda parte do relato da Rose.R está sendo narrada nesse exato momento. Eu vou ser os mistérios da escuridão. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Eu sou a Rose.R. Você narrou a primeira parte do relato da minha família. Vou trazer para vocês, seus inscritos, a segunda parte agora. Parte essa que afeta diretamente a minha mãe e, de uma certa maneira, também a minha avózinha. Mas isso vocês vão entender no decorrer do relato. Vamos à segunda parte do relato, então? No ano de 1988, minha mãe estava com 15 anos de idade. E ela fez amizade com um rapaz muito bonito no grupo escolar. O nome desse rapaz era Polônio. Esse rapaz se mudara há pouco tempo para um sítio próximo e estava frequentando a mesma escola que a minha mãe. Ele se aproximou da minha mãe e criou um laço de amizade com ela. E automaticamente, com o passar do tempo, um amor nasceu entre os dois. Claro que foi um amor de infância, onde não tinha beijo, nem nada. Eles só ficavam sempre juntos. E o tal Polônio acompanhava minha mãe até próximo da casa dela. Quando digo próximo, é porque minha mãe contou para mim, assim como também para você, GRP, que quando ela chegava na esquina da rua da casa dela, ele seguia para um lado e a minha mãe seguia para casa. Só que com o tempo, o tal Polônio foi convencendo a minha mãe que eles deveriam ter uma aventura juntos e que essa aventura tinha que ser à noite. Minha mãe, muito ingênua, perguntou que tipo de aventura seria essa e o rapaz disse para minha mãe: uma caça ao tesouro lá na gruta. Você conseguiria escapar à noite pela janela para poder ir comigo? Minha mãe então disse ao seu amado amigo: eu não posso sair à noite, pois meus pais não deixam eu sair, já que a noite é perigosa e o mal ronda a escuridão. Faço um adendo aqui, GRP, porque os meus avós não contaram para minha mãe nada sobre a tal Súria, já que não queriam traumatizar a minha mãe. Eles saíram do sítio, vieram para a cidade e queriam recomeçar a vida deles, deixando o passado para trás. Devido a isso, deixaram em off a existência da Lupina maluca psicopata em série, perseguidora de inocentes. Como já tinham se passado 15 anos na mente dos meus avós, aquela Lupina tinha desistido da vingança contra eles. Como a notícia da perca do filho da minha avózinha e da aparição da fêmea do lobisomem se espalhou pela região afora na época, os meus avós achavam que a tal Lupina sabia que tinha ceifado uma vida e que minha avó e meu avô estavam devastados.
Para eles, essa fêmea do lobisomem deveria ter se sentido satisfeita com tudo que provocara. Mas essa dedução deles quase custou a vida da minha mãezinha. Claro que eles não fizeram por mal, né, GRP? Mas esqueceram que passe o tempo que passar, o mal nunca dorme em serviço. Minha mãe ficou encantada com a hipótese de encontrar um tesouro na tal gruta. Gruta essa que o povo dizia ser milagrosa, pois jorrava uma água limpa e cristalina da fonte. E muitas pessoas obtiveram curas ali e acharam pedras preciosas pelo local há muitos anos atrás. Não vou citar o nome da gruta, porque eu não quero revelar nada sobre a minha localização ou a localização da minha família. E desde já eu peço a vocês, seus inscritos, a mais tenra compreensão com relação a esse assunto. Então o tal Polônio convenceu minha mãe a ir com ele. E numa certa noite, minha mãe pulou a janela do quarto dela e saiu com o tal Polônio em direção à tal gruta. Após andarem alguns quarteirões, chegaram na estrada de terra. E o tal Polônio estava muito nervoso. Então, ele virou para minha mãe e disse: Rita, preste atenção. Eu preciso que você corra para sua casa agora. Entre dentro daquela casa e feche a janela. A minha mãe, sem entender nada, disse para ele: mas como assim, Polônio? Você tá maluco? Não vamos mais atrás do tesouro? Então, minha mãe, nesse exato momento, escutou um uivo pavoroso. E o tal Polônio disse para ela: não, Rita, não vamos. Se formos, minha tia vai te matar. Ela quer matar você para se vingar da sua mãe e do seu pai. Eu não sei o que diabos os seus pais fizeram para ela, mas ela quer vingança. Ela ordenou que eu me aproximasse de você para que eu pudesse ganhar sua confiança e depois te levasse para a armadilha dela. Minha mãe, na hora, começou a chorar. E o tal Polônio, extremamente nervoso, exclamou: eu vou despistar a minha tia, mas eu peço a você que corra. Corra como nunca você correu antes. Entre na sua casa e proteja-se. Conte a verdade a seus pais. Pergunte para seus pais sobre Súria, a fêmea do lobisomem. Então, aquele rapaz continuou a dizer para minha mãe: no começo eu aceitei fazer o que a minha tia me pedira. E, sinceramente, confesso que eu não me importava com você. Mas depois eu fui me afeiçoando a você. Não posso, de maneira alguma, deixar a minha tia te fazer mal. Foi aí que a minha mãe e o tal Polônio escutaram outro uivo. Então o rapaz disse para minha mãe: vá embora e não olhe para trás. Ela já sabe que não chegamos na gruta e está se aproximando. Minha mãe, extremamente assustada, saiu correndo e foi direto para casa. Chegando lá, não conseguiu despular a janela, pois a janela não era baixa. E você sabe, né, GRP, a descida todo santo ajuda, né? Mas a subida fica difícil. E foi aí que a minha mãe novamente escutou outro uivo, só que dessa vez muito mais próximo da onde ela estava. Então, desesperada, ela bateu na janela do quarto dos meus avós e gritou por ajuda. Meus avós levantaram, abriram a porta da cozinha e quando a minha mãe passou pela porta da cozinha, um bicho aterrorizante se aproximou da beira do capim alto, que ficava nos fundos da casa dos meus avós. A minha avó foi logo pegando a arma e engatilhou a mesma e apontou para a direção do matagal. Mas aquele bicho, quando viu que ia ser alvejado, se enfiou por entre o matagal novamente. Meu avô fechou a porta e foi para a sala para conversar com a minha mãe e saber o que estava acontecendo. Mas a minha mãe estava do lado de fora da casa. Minha avó guardou a arma e fechou a janela do quarto da minha mãe, pois ela percebeu que a janela estava aberta. E depois foi para a sala para o interrogatório. Minha mãe não conseguia falar, estava em choque após ver o bicho. Mesmo tendo visto rapidamente, foi suficiente para que minha mãe ficasse abalada profundamente. E após tomar um copo de água com açúcar, ela finalmente contou o que ia acontecer e por que ela estava do lado de fora da casa. Quando a minha mãe disse o nome Súria,
Minha avó quase teve um infarto e começou a gritar alto: essa desgraçada não se cansa de nos infernizar. Ela não vai parar nunca. Eu tenho que matá-la ou ela vai acabar nos matando. Eu não consigo perder outro filho. Não! Meu avô acudiu minha avó e a minha mãe ficou estarrecida, pois, segundo a minha mãe, ela pensava: mas quem será que é essa Súria? Após minha avó se acalmar, meus avós contaram para minha mãe quem era a tal Súria. Aliás, o que ela era, né? E a minha mãe ficou aterrorizada em saber que aquilo que ela vira rente ao matagal era uma fêmea de um lobisomem de RP. Envergonhada, minha mãe pediu perdão aos meus avós, que a perdoaram pelo ato errôneo e quase mortal que a minha mãe cometera. Meu avô deixou claro para minha mãe que eles só não contaram nada para minha mãe sobre o demônio de pelos, pois queriam proteger a minha mãe. Eles não queriam que a minha mãe crescesse traumatizada, com medo, queriam que a minha mãe tivesse uma vida tranquila e normal. E com isso, quase perderam a minha mãe. Minha mãe ficou muito triste e decepcionada com o Polônio. Mas hoje ela agradece a ele, pois se não fosse o fato dele ter se afeiçoado à minha mãe, a minha mãe estaria morta nos dias atuais. Sem dúvida nenhuma, foi um grande livramento. Quando o dia amanheceu, a minha avó não pensou duas vezes. Foi até a escola, contou tudo o que acontecera para a professora, que era amiga dela de infância, e pediu o endereço do tal Polônio. Então, minha avó descobriu com a professora que uns dias antes a mãe do tal Polônio foi até a escola dizendo que o Polônio não viria mais à escola, pois eles iriam se mudar. Minha avó voltou para casa na força do ódio, contou tudo ao meu avô e o meu avô juntou alguns homens armados, moradores locais, e partiram para o tal endereço, que era um sítio próximo. Mas quando eles chegaram lá, não havia ninguém morando no sítio. A casa estava vazia. A minha avó, com medo, enviou a minha mãe para a casa da cunhada. Minha mãe foi morar e estudar em uma cidade próxima. Ela ficaria aos cuidados e supervisão da tia dela, irmã do meu avô. Todo final de semana, ela vinha visitar os meus avós, mas na segunda de manhã retornava para casa da tia dela, pois ela teria aula na parte da tarde. A vida foi passando os de RP, e os meus avós fizeram o possível e o impossível para que a minha mãe permanecesse segura. Quando minha mãe completou 22 anos de idade, ela se casou com meu pai. A festa foi na cidade, ao qual ela morava com a irmã do meu avô. Minha avó conta que ficou receosa, pois tinha medo da peluda aparecer e estragar o casamento da minha mãe, como um dia estragou o casamento dela. Só que, graças aos céus, nada aconteceu e o casamento foi um sucesso. Minha mãe estava feliz e uma nova história para minha mãe se iniciava. Após o casório, minha mãe foi morar em uma casa bem grande que ficava na saída da cidade. A família do meu pai sempre teve boas condições de vida. Todos eram formados e estavam numa situação bem estável. Tinham uma vida diferente dos meus avós maternos, que viviam na labuta, e eu tenho muito orgulho deles. Um ano depois, minha mãe engravidou desta que vos fala. Meus avós ficaram eufóricos e também receosos, com medo daquela diaba de pelos voltar e me fazer algum mal. Mas isso, graças ao Criador, não aconteceu. Os anos se passaram, GRP, e 6 anos depois, algo horrível aconteceu com a minha família. Foi nessa época que o meu avô foi encontrado morto na estrada de terra. Meu avô tinha ido até o sítio do compadre dele. Minha avó pediu para que ele não voltasse à noite, pois ela tinha medo que algo pudesse acontecer com ele. Meu avô disse que estava tudo bem, afinal a desgraçada da Súria tinha desaparecido. Mas, GRP, quando uma mulher fala, com certeza o seu marido deve ouvi-la. Na volta da casa do compadre do meu avô, a vida do meu avô foi ceifada. Meu avô andava sempre de bike
E ele foi achado morto no meio da estrada de terra, justamente ao lado da bike dele, com o pescoço cortado e uma parte do rosto desfigurada, como se um animal tivesse arranhado muito uma parte do rosto dele, causando ferimentos horríveis. A minha avó levou outro baque da vida. E ninguém tirava da cabeça da minha avó que aquela maldita fêmea do lobisomem tinha feito isso. Os policiais simplesmente achavam que o que tinha atacado o meu avô era uma onça. Investigaram, mas nada fizeram. Ficou elas por elas. A minha avó viu a sua revolta ser aflorada e disse na cara dos policiais que eles não mereciam a farda que usavam. Os policiais não prenderam minha avó por desacato à autoridade, pois entenderam que ela estava realmente estarecida com a morte do marido e que isso tinha deixado ela descontrolada. Minha mãe rapidamente trouxe a minha avó para morar com a gente. Minha avó sempre me falou que eu fui, sem dúvida nenhuma, o combustível que ajudou ela a ficar em pé. Afinal, primeiro ela perdeu um filho e agora ela perdeu o marido. E tudo a troco de nada. Eu cresci com uma raiva interna gigantesca dessa tal de Súria, a famosa fêmea do lobisomem. Ao contrário dos meus avós, minha mãe me contou perfeitamente quem era essa tal Súria, para que não houvesse perigo dessa maldita me pegar desprevenida e fazer como fez com a minha mãe ou com o meu avô. Eu, GRP, sinto muita falta do meu avô. Ele era um ser de luz que perdeu a vida. E ele perdeu a vida simplesmente porque se negou a beijar na boca aquela maldita fêmea do lobisomem na forma humana. O ódio que eu sentia dessa mulher barra bicho se tornou uma obsessão. E eu jurei para mim mesmo que um dia me vingaria dela. Cresci e segui a profissão do meu avô paterno. Me tornei policial. Me casei, engravidei e foi aí que a maldita Súria retornou. Continua. Meus amores e amoras, tudo bem com vocês? Prometo para vocês que trago para vocês aí a parte final desse relato, que como eu disse no primeiro relato, a primeira parte foi realmente o contato da Súria com os avós da nossa escrita. A segunda parte agora foi o contato da Súria, a fêmea do lobisomem, com a mãe da nossa escrita. E também a perca do avô, graças a essa terrível fêmea do lobisomem. O próximo relato será o relato final. E definitivamente vai ser um marco desse relato. Pois a nossa escrita vai ficar frente a frente com a maldita fêmea do lobisomem. Essa última parte do relato sai ou na quarta-feira ou na sexta-feira. Combinado, meus amores? Até porque quarta-feira é feriado. Então, se por um acaso houver algum imprevisto, sai na sexta-feira. Mas que eu prometo a vocês que vou trazer o mais rápido possível a parte final. Eu com certeza irei trazer. Novamente eu digo a vocês, meus amores e amoras, olhem o comentário principal que eu vou deixar em destaque. E olhem também a descrição do relato. Lá vocês já vão encontrar a primeira e a segunda parte. E quando a terceira parte estiver disponível, vou colocar também nessa ordem. Primeira, segunda e terceira parte na descrição de cada vídeo, dos 3 vídeos, e no comentário principal dos 3 vídeos, para ficar facinho para vocês conseguirem assistir as 3 partes, tá bom? Outra coisa, meus amores e amoras, é muito relato. Eu já postei muito relato nesse canal, então eu não guardo todos os relatos na cabeça, não tem como. Muitas vezes o inscrito ou inscrita me pede, olha, eu queria tal relato de tal escrita e escrito seu, mas gente, eu não consigo guardar tudo na mente, é impossível. Quando eu gravo um relato, eu mando para aquela pessoa que eu gravei e fica registrado com aquela pessoa. Até porque, como eu gravo muita coisa, né, eu não posso deixar a minha maçãzinha lotada.
Então, eu não fico com esses registros na minha maçã. Vocês têm realmente que procurar dentro do canal, na lupa do canal, entendeu? Procurem, meus amores e amoras, e me perdoem por essa falha, mas é uma falha humana. Eu não sou um computador, então eu não consigo estar lembrando de todos os títulos, né? Lembrando, e para achar o relato, você tem que lembrar do título, né? Então, eu peço desculpa a vocês, mas está fora da minha ossada. E muitas vezes eu não consigo fazer isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gratidão. E vamos à espera do nosso continua. Bom, galera das trevas, essa foi a segunda parte do relato de hoje. A continuação da saga da Lupina Maldita. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Rose, que muito gentilmente está trazendo a história terrível que a família dela vivenciou com essa fêmea do lobisomem. A você, minha amiga, e a todos os seus familiares, um treva beijos. Eu quero mandar um treva salve especial para a Ruth das Chagas, maravilhosa, que muito gentilmente contribuiu para ajudar o Eu, Você, os Mistérios da Escuridão através do Pix. Diva maravilhosa, que o Pai Todo-Poderoso te abençoe, que Ele possa, sem dúvida nenhuma, trazer muito sucesso para você, muitas alegrias e muita saúde, não só para você, como para todos os integrantes da sua família. E você, meu amor e minha amora, que está ouvindo essa homenagem que eu estou prestando para a Ruth das Chagas, se você também quer ter aí o seu nome em slide e ouvir o meu agradecimento pronunciando o seu nome e todas as palavras maravilhosas que todos vocês merecem, não só quem contribui com o Pix pro Eu, Você, os Mistérios da Escuridão, é só enviar um Pix para mim. Envie o Pix pro Eu, Você, os Mistérios da Escuridão, depois me chama no particular e fale: GRP, mandei o Pix para você e eu quero sim a sua homenagem. E eu vou estar realizando essa homenagem para vocês com todo amor e carinho no mundo que só vocês merecem. Treva salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Treva salve também para Glaidson Rodrigues, do Céu Cândido, Marcela Roque, Gisele Silva, Vandiva Lima de Almeida, Andréia Lima, Solzinha Souza, Thalita Silva, Conceição Badaro, Minas Gerais, Doutora Jane Lima, Evaldo Ribas, Alair Moraes, Newton Franzon, Nilce do Lago, Joanete Rocha, Ulisses Vieira de Melo, Elizabeth Mino, Carla Mendonça, C.V, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brenda Lilian Correia, Márcia Salles. O grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva, do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.